Vambora, galera da JJ! Esse tema de hoje é muito maneiro. É o quê? Anemias. Cara, onde cai isso? Tudo que é prova, cara. Tem prova, cai anemia. Mesmo que não caia a questão de anemia, você tem que saber olhar e ver onde tem uma anemia. Se tem uma anemia, tem que agir na maldade, porque eles gostam do diagnóstico diferencial. Eles gostam da coisinha pequena na anemia ferropriva. Então, galera, vem forte com a gente. Vem e não se perde. Vamos lá, solta a vinheta, Fernando! Como é que é essa tal de anemia, Felipe? Essa tal de anemia é a diminuição das células vermelhas no sangue. Simples. Gravou assim? Gravou. Se for no homem, menor que 13, na mulher, menor que 12, na criança depende da idade. Menor que 11 às vezes pega. Então, grava lá no seu material escrito. Mas basicamente isso. Gravou esses três números? Esses três números são os que mais vão estar ali na tua prova para você ficar de olho. Vamos para o mapa mental já, de primeira. Vem! Qual o conceito? Cara, você tem que saber algumas coisas importantes. Primeiro, o que é hemoglobina? Hemoglobina é a proteína carregadora do sangue. Legal? É aquele negócio lá de alfa, beta, tem as cadeias, mas ela serve para quê? Para carregar oxigênio no sangue. Ela fica dentro da hemácia. Então, a dosagem de hemoglobina é importante para você saber se está tendo efetividade. Hemoglobina é que marca a anemia. Prestou atenção? Hemoglobina marca a anemia. Tá bom. O que é embaixo? Hematócrito. Quanto desse sangue é ocupado por célula vermelha? Isso é o hematócrito. Tá? Se eu tenho um paciente que perde líquido sozinho para terceiro espaço, esse é um paciente que está ficando com hematócrito alto, porque ele está ficando com muita célula, com pouco líquido. Se eu tenho um paciente que está com hematócrito baixo, eu tenho um paciente que está sangrando, né? Então a hemoglobina também está baixa. Vamos lá, vem. Qual o próximo? Hematimetria. Qual é o número de hemácias? Tá? Quantas hemácias tem ali? É isso. Não precisa se matar com isso não, que não é tão importante assim, perto da hemoglobina do hematócrito. O VCM, meus amigos, isso você tem que gravar. Legal? VCM é o volume corpuscular médio. É o quanto de volume a sua hemácia ocupa no espaço. Legal? Geralmente é de 80 a 100. Gravou? 80 a 100. Mais que 100, eu tenho uma célula grande. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? A gente tem uma célula macrocítica, célula grande. E se for menor que 80, Felipe? Eu tenho uma célula microcítica. E de 80 a 100, normocítica. Beleza? Gravou isso? Daqui a um pouquinho a gente vai no diagnóstico diferencial disso aí. VCM já foi. E HCM? Hemoglobina corpuscular média. Varia de 28 a 32 ali. Tá? Se eu tenho um paciente que tem pouco, ela está pouco pintada, ela está pouco vermelha, ela está hipocrômica. E se ela tem muito? Ela é hipercrômica. Legal? E se for no meio? Normo. De 28 a 32, normo. RDW, meus amigos, isso é importante, tá? Por quê? Você tem que conhecer o índice de reticulócito. O que acontece? O que é reticulócito? É a medula óssea produzindo célula jovem, tá? Se você perdeu alguma coisa, o reticulócito é aquela célula jovem que a medula óssea está lançando na circulação para tentar compensar aquela perda de hemácia, tá? Então você vai ter situações hiperprodutivas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, hiperproliferativas, que vão ter muito reticulócito. Quando você tem um monte de reticulócito, você vai ter células de tamanho diferente, porque o reticulócito ele é maior que a hemácia, grava isso, o reticulócito ele é maior que a hemácia, tá? Porque o reticulócito ele tem DNA dentro, tem RNA, né? Nem DNA, RNA dentro. Então assim, ele ainda não perdeu isso, então ele é grande, o reticulócito é grande, beleza? Gravou isso, que isso vai cair na sua prova, você vai lembrar desse negócio do reticulócito grande, tá bom? Então o reticulócito ele é grande e a hemácia é um pouquinho menor, então fica um índice de anisocitose, que é isso? Iso igual, citose, tamanho da célula. Então tem células de tamanho diferente. O que é isso, Felipe? Isso é o RDW, cara. Se o RDW é aumentado, o índice de anisocitose é aumentado. Você tem muitas células de tamanho diferente. Olha lá no seu material escrito, grava os valores de referência porque cai na sua prova. Vem aqui forte. 3 coisas geram anemia, cara. Se você tiver uma das 3 coisas, você vai ter anemia. Olha lá para cima comigo, aqui no mapa mental. Medula óssea não responsiva à eritropoietina. É um hormônio que é produzido pelo rim, que sinaliza para a medula óssea assim, ei, a tensão de oxigênio está caindo no rim. Se está caindo a tensão de oxigênio, vamos produzir mais hemácia para chegar mais oxigênio? Beleza, vamos produzir. Então ela responde e produz oxigênio pela eritropoietina. Mas tem algum outro hormônio que atua? Tem um monte de hormônio que atua, mas o que você tem que saber para a sua prova é a eritropoietina e o TSH. Fica de olho no TSH. O paciente que é hipotiroideu, ele fica anêmico. Tá? Então, TSH e eritropoietina, sua medula tem que responder. Além disso, falta substrato para gerar hemácia. Não adianta, eu tenho uma medula óssea que funciona, tem tudo, mas eu não tenho coisa para fazer.
Eu tenho uma fábrica funcionando, mas eu não tenho ferro para fazer um carro. Como é que você vai fazer o carro se você não tem ferro? Então tem que ter substrato para a medula óssea funcionar e fazer a célula funcionante. E além disso, cara, você tem que ter uma carga genética boa, a carga genética que vai gerar, não boa, não é isso, mas efetiva para gerar uma hemácia saudável. Se você tem uma carga genética um pouquinho alterada na formulação da hemácia, você vai gerar hemácias diferentes que vão caracterizar formas de anemia, falciforme, talassemias minor, beleza? Até major, mas na maioria das vezes minor. Então vem. Classificação. Vai de primeira, hipo e hiper proliferativas, quer dizer, prolifera. Como é que você vai isso? Dá uma olhada no reticulócito. Pede contagem de reticulócito. Tá com o reticulócito alto? Hiperproliferativa. Tá com o reticulócito baixo? Hipoproliferativa. Tranquilo? 10% ali é o valor de reticulócito. Acima disso, hiper, abaixo disso, hipo. Tá? Olha o VCM desse paciente. Ela é macrocítica ou microcítica? Isso vai diferenciar algumas coisas, vai te ajudar. Olha o HCM. Ele é hipocrômico ou normocrômico? Ah, ele é hipocrômico. Pô, já vai para um tipo de anemia. Ele é normocrômico. Já vai para outro tipo de anemia. Tranquilo? Mas olha só, cara, eu vou falar disso tudo, mas a anemia que mais cai na sua prova é a anemia ferropriva. Ela é que mais cai na sua prova, porque é a mais comum no mundo. Anemia ferropriva. O que é importante você saber? Idoso com anemia ferropriva igual a colonoscopia. Você tem que excluir câncer do intestino desse idoso, beleza? Então gravou comigo, ferropriva mais idoso igual a colonoscopia. Tá bom, Felipe, mas como é uma ferropriva? Ferropriva ela pode começar normo-normo. Ela acontece porque não está chegando ferro para a medula óssea produzir sangue, produzir hemácia. Então se não chega ferro, ela fica privada de ferro, então ela é ferropriva. Né? Vem no mapa mental comigo, vem no mapa mental. Tem a fisiopatologia dela aqui. Como é que funciona? Como é que funciona a produção de ferro? Você vai ter a absorção de ferro, principalmente na forma ferrosa, no seu intestino, tá? Quando você tem essa absorção, ele é jogado lá e forma ferritina, que é um lugar onde acumula ferro, tranquilo? Quando cai no sangue, ele é carreado pela transferrina. Essa transferina tem uma capacidade total de ligação do ferro, que é o TBIC. Total Binding Iron Coefficient. Talvez seja isso, o inglês não está tão bom, mas, entendeu? É a capacidade de se ligar, possibilidade de se ligar. Esse é o TBIC. Só que tem um negocinho, cara, uma proteína, que ela é produzida pelo fígado, principalmente em fases inflamatórias, que é essa epsidina. Que você vê aqui no seu mapa mental, a epsidina, ela faz duas coisas. Ela diminui a absorção pelo intestino e ela diminui a liberação pela medula óssea. Então, assim, o paciente está ferroprivo, ele já não está entrando ferro, ou tem pouco ferro, beleza. Mas se o paciente for cronicamente inflamado, com liberação alta de epsidina, você já tem um paciente que você entendeu por que ele vai ter essa anemia, não é comigo? Tá comigo? Então vem. Olha só, qual é a clínica do paciente com anemia ferropriva? Igual qualquer anemia. Taquicárdico, cansado, o paciente está letárgico, não quer nada com nada, tô cansado o tempo todo. Legal, mas na sua prova o que cai de anemia ferropriva? Vai cair a glossite atrófica, que é aquela língua sem papila. Vai cair Patterson-Kelly ou Plummer-Vinson. O que é isso? Vem para o mapa mental. Olha lá, ó. Patterson-Kelly, vocês estão vendo? Bandeirinha amarela. É uma membrana que surge no esôfago desses pacientes e que às vezes, mesmo com a reposição de ferro, ela não volta. Então dificulta esse paciente engolir. Se você tem um paciente com anemia ferropriva e disfagia, pensa nisso. Plummer-Vinson, tá? O Patterson-Kelly é o mesmo nome para a coisa. São nomes diferentes para a mesma coisa, na verdade, né? E esse aqui, coiloníquia. É a unha em formato de colher. E tem um aqui que é um nome que é até bastante controverso da gente falar. É um nome complicado. É a pica. O que é a pica? É a vontade da pessoa de comer coisas que não são comuns de se comer. Gelo, barro, tijolo. O valor nutricional é baixo. Amido puro, cara. Amido puro. Os pacientes comem umas coisas muito loucas com isso. Tá bom? Eu já vi uma paciente que comia tijolo. Eu lembro dela. Comia tijolo, cara. Então, assim, a pica, ela demarca bem isso, tá? Vamos lá, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Como é que é o laboratório de uma anemia ferropriva? Pô, cara, se ela é ferropriva, você vai ter uma hemoglobina como? Uma hemoglobina baixa, tá lá no mapa mental. Você vai ter mais o que com a gente? Aqui.
ela pouco corada, pouco pintada, então ela tem um HCM baixo, é uma anemia hipomicro, demarcada, ela é hipomicro. E o RDW, Felipe? O RDW vai estar aumentado, porque ela está querendo produzir, ela está querendo jogar forma nova. Quando você joga um pouquinho de ferro, ela joga reticulócito para o sangue. Ela quer tentar mandar o máximo possível, mas ao mesmo tempo caem hemácias, quando não tem ferro, que são menores, porque ela tem que liberar essa hemácia. Então o RDW vai ficar complicado. Quando entra sangue, ela libera grande. Quando sai sangue, ela fica pequenininho. Então fica muito anisocitótico. Vamos dizer assim, o índice de anisocitose fica alto. E o resto? O resto você vai ter tudo ávido, né? Você vai ter um TBIC alto, porque ele quer transportar a hemoglobina, né? Beleza. Como é que é o padrão ouro? O padrão ouro é o aspirado de medula óssea, tá? Você tem que saber isso. E o que outras coisas caem da anemia ferropriva? Vai cair o tratamento. O tratamento tem lá no seu material escrito, é reposição de sulfato ferroso, tá bom? Beleza? Vamos lá, vem para o mapa mental para a gente continuar. Como é que é a profilaxia disso aí, cara? A profilaxia disso, você tem que ver 3 coisas basicamente, tá? Tá tendo aleitamento materno exclusivo? Poxa, tá tendo. Então, essa criança eu vou fazer de 6 meses a 2 anos, 1 mg por quilo dia de ferro. Legal? Legal. Não, Felipe, não está tendo aleitamento materno exclusivo. Não está tendo. Como é que eu faço agora? Então você vai começar com 4 meses ao invés de 6. Você começa com 4 meses e aqui no mapa mental você vê há 2 anos mantendo 1 mg quilo dia. Legal? 1 mg quilo dia. Qual é a diferença? Gravou? Aleitamento materno exclusivo? Sim ou não? Sim. 6 meses, não 4 meses. É muito simples. Agora vem para o resto aqui no mapa mental. Desce comigo aqui, desce comigo aqui. Gestante. Você vai fazer 30 dias antes de engravidar. Ah, mas ela engravidou sem querer. Aí realmente, meu querido, aí não tem jeito, né? Ninguém aqui é Houdini para saber quando vai acontecer. Mas se ela já está planejando, é bom ela já começar a fazer reposição de ferro, não é verdade? Até 3 meses após ter saído essa criança, no pós-parto, 3 meses pós-parto. Então você fez uma reposição de ferro bastante considerável. Tranquilo? Como é que é? 400 mg por dia. E não esquece do ácido fólico, tá? Para impedir lesões de fechamento do tubo neural. O ácido fólico faz com que a criança não venha para a neurologia depois. Legal? Vamos lá. Desce aqui comigo. E se essa criança aqui não foi tratada lá no esquema que está acima, né? No mapa mental? Você vai olhar, ela tem menos de 1,5 kg, 2 mg quilo dia até completar 1 ano. Depois desse 1 ano, volta para 1 mg quilo dia. Se ela tem de 1 kg a 1,5 kg, você vai começar com 3 mg quilo dia. Depois de 1 ano, você volta para 1 mg quilo dia. E se ela tem menos de 1 kg, cara, menos de 1 kg, você vai começar com 4 mg quilo dia. E lá no final, depois de 1 ano, você vai voltar a 1 mg quilo dia. Por quê? Se a criança com menos peso, ela tem menos depósito de ferro, então ela precisa de uma reposição maior. Entendeu? São basicamente esses pontos que caem na sua prova. Os outros pontos que caem, é saber o diagnóstico diferencial. Então, se eu tenho uma célula, eu tenho anemia hipomicro, olhei VCM e HCM, é hipomicro com certeza. Quais são os diagnósticos diferenciais possíveis? Na sua prova, cara, você vai ter um paciente com história de anemia na família. Ascendência italiana ou grega. Pensa em talassemia alfa, minor. Pensa em talassemia, cara. Pensa nisso, beleza? É uma anemia ferropriva, cara. Eu tenho certeza que ela é ferropriva. Eu tenho certeza que ela é ferropriva. Ferropriva. Mas tem história na família. Tem coisa italiana ali. Parla. Mandia. Hã? Cara, tem isso. Pensa na talassemia. O povo do Mediterrâneo tem talassemia. Tranquilo? Também é hipomicro. Pode ser normal? Pode, mas hipomicro. Nunca melhora. Você repõe ferro e não melhora. Talassemia. Legal? Vem comigo aqui pro mapa mental. Vem comigo. Tá bom, Felipe. Eu tô te entendendo, mas assim, eu lembro que cai na talassemia, pode ter um aumento de bilirrubina indireta, pode ter aumento de LDH, pode. Por quê? Porque tem uma eritropoiese ineficaz. Aquela célula que está lá dentro, ela tem uma mutação na hemoglobina que faz com que ela não consiga sair dali. Então ela é degenerada dentro da própria medula óssea. Então você tem uma destruição das hemácias dentro da medula óssea ainda, podendo gerar como se fosse uma hemólise intravascular. Beleza? Então aumenta a LDH, aumenta a bilirrubina indireta, tá bom? Então, gravou o diagnóstico diferencial da talassemia? É muito importante. E para fechar o diagnóstico da talassemia, você olhar lá no nosso mapa mental, vai ter eletroforese de hemoglobina para o diagnóstico. Tranquilo? Tá bom. Vamos agora para outra parte que cai bastante.
Anemia de doença crônica. Como é que eu faço o diagnóstico diferencial dela com a ferropriva? Como eu faço? Olha aqui o mapa mental, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Ferritina. Se a ferritina é alta, é doença crônica. Se a ferritina é baixa, tem pouco depósito de ferro, é ferropriva. Porque o que acontece com a de doença crônica? Você tem aquela epsidina lá, vamos dizer que o porteiro da medula óssea não deixa esse ferro sair. Você não absorve tanto, mas também não deixa sair. Então o ferro está ali, o ferro está paradinho, tem ferro. Doença crônica tem ferro. Legal? Então a ferritina está alta. E ferropriva? Não tem ferro. Priva de ferro, privada de ferro, ferropriva, então você vai ter uma ferritina baixa. Diagnóstico diferencial é muito importante, cai muito na sua prova e tem a bandeirinha vermelha, tem red flag, então pode cair. Como é que eu trato, Felipe? Causa de base. É causa de base, tratou causa de base. Não tem muita coisa para fazer não, tem que tratar a doença que está gerando essa anemia de doença crônica. Vem no mapa mental aqui, mapa mental. Como é que eu sei que é doença crônica? Geralmente ele é normo-normo, tá? Normo-normo ali, ela vai ter um pouco reticulócito, ela vai ser leve a moderada, mas ela pode ser hipomicro. Se ela for normo-normo, beleza, já não tem muita dificuldade. Se for hipomicro, aí você vai ter que fazer o diagnóstico diferencial da anemia ferropriva. E como é que você faz com a ferritina? Ferritina, beleza? Tamo indo junto, tamo gravando, ó, chusco beleza anemia, vamos tranquilo, vem. Então agora você vai ter a macrocítica. Como é que funciona esse macrocítico? Ela tem um VCM aumentado, ela é maior, ela é grande. E como é que ela funciona? Como é que acontece? Geralmente é por deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico. Tem que entender que a B12 ela é absorvida numa parte do intestino que pode ser muito complicada, não pelo intestino, mas pelo estômago. Porque tem um fator intrínseco, as células parietais do estômago produzem fator intrínseco que vai fazer com que ela seja absorvida no intestino. Então, às vezes, você tem um paciente com gastrectomia prévia e que vai fazer uma deficiência de B12, mas não por causa do intestino em si, mas porque tirou a parte das células parietais que produziu o fator intrínseco. Toda essa parte de fator intrínseco, essas coisas, vai estar lá no nosso material escrito, dá uma olhada. Mas o fator intrínseco, ele é super importante para fazer a absorção dessa vitamina B12. Sem ele, você vai ter uma anemia macrocítica, legal? Assim, qual é a marcação na minha prova de uma anemia macrocítica com deficiência de B12? Neutrófilo hipersegmentado. Cara, viu o neutrófilo hipersegmentado, cara? Grava feliz deficiência de B12, sorri, abre um sorriso. Chegou na prova, tá lá, neutrófilo hipersegmentado. Cara, nem leu o resto. Neutrófilo hipersegmentado. Lembra de mim, mandando um beijo para vocês. Por quê? Porque ali você marcou deficiência de B12 e você acertou a questão, você já ganhou uma questão, tá à frente de bastante gente aí. Vem comigo aqui. Legal. Legal, Felipe. Macrocítica é deficiência de B12. Como é que eu faço diferencial aqui, deficiência de B12 ou ácido fólico? Olha aqui comigo no mapa mental. Se você tem uma alteração neurológica, tá aqui em cima, bandeira amarela, se é neurológica, é B12. Ácido fólico não faz alteração neurológica. Legal? Tranquilo? Desce um pouquinho comigo, desce um pouquinho comigo. Qual é o principal que eu tenho que pensar na deficiência de B12? Anemia perniciosa. O que é essa anemia perniciosa? É uma anemia causada por uma doença autoimune que gera anticorpos contra aquela galera que produz fator intrínseco. Legal? É uma doença autoimune. Depois dá uma lida no material escrito, tem mais detalhezinhos sobre ela, mas é isso que você tem que ter na cabeça, tá bom? Desceu, a gente já falou, neutrófilo multissegmentado. Como é que eu faço o diagnóstico? Aí é interessante, porque a B12 ela é cofator para fazer com que algumas coisas virem outras coisas. Então, por exemplo, o ácido metilmalônico, se você não tem a B12 como cofator para ele se transformar em outra coisa, você vai ter um aumento do ácido metilmalônico. É a mesma coisa para a homocisteína. A homocisteína, se você não tem o B12 para fazer essa paradinha, essa troca, você vai ter um aumento de homocisteína. Então, na deficiência de B12, você tem aumento de ácido metilmalônico e aumento de homocisteína, além de uma dosagem de B12 baixa, não é verdade? Tá bom, mas vem para o ácido fólico. Qual é a diferença aqui do ácido fólico? O ácido fólico, você tem o aumento apenas da homocisteína. O ácido metilmalônico não funciona para ela. Apenas da homocisteína. Entendeu o diagnóstico diferencial? Vê essa red flag e grava esse diagnóstico diferencial. Embaixo aqui, você tem sem quadro neurológico. O paciente não tem quadro neurológico. Quadro neurológico de B12. Tranquilo? Tranquilo. E o ácido fólico, como eu faço? Eu reponho o ácido fólico. É simples. Repor ácido fólico. 5 mg lá por dia, tranquilão. Depois você dá uma olhada
Dose da reposição de ferro. Não vou bater muito aqui, mas é importante você saber o sulfato ferroso, o quanto tem que entrar e as indicações para reposição parenteral na anemia ferropriva, lá em cima. Mas vamos aqui, vem. Então, ó, agora eu vou te dar um pulo do gato. Quando você der uma olhada e tiver essas alterações aqui, você já vai marcar sem medo, tá? Olha lá pra mim, neutrófilo hipersegmentado. Ah, Felipe, essa eu já sei, deficiência de B12. Ganhou a questão. Dacreócito, que é aquela célula em formato de lágrima. Pensa em mielofibrose. Tem outras coisas que causam, mas na sua prova mielofibrose assim, é mais prevalente, tá? É o que mais cai. Dacreócito para mielofibrose, tranquilo? E os corpúsculos? Eu botei a bandeirinha amarela ali no corpúsculo porque os nomes são bonitinhos e às vezes tá lá na questão, pum, paradinha, você já liga. Então aquele corpúsculo ali do ketchup, corpúsculo de Heinz, deficiência de G6PD, legal? Então lembrar que o ketchup ele não gosta de G6PD, Heinz não gosta de G6PD, legal? Tranquilo? Tá bom. E Roel Joly, cara, esse nome lindo. Eu gosto desse nome. Sinceramente, se eu tivesse uma marca de cosmético, eu ia botar esse nome. Roel Joly. Que nome, garotos. Que nome. E ela funciona para quê? Hipoesplenismo, cara. O baço não tá funcionando tão bem, Roel Joly. Tá bom? Vem pro mapa mental aqui, pra partezinha de baixo, pra gente fechar com chave de ouro o corpúsculo de Pappenheimer, que é da anemia sideroblástica. É uma anemia, cara, que você tem mais de 15% de sideroblastos em anel. Tá? É isso que marca, na tua questão vai estar escrito mais de 15% de sideroblastos em anel. Então, cara, sabendo esses detalhes, essas coisas que eu passei para vocês e lendo o material escrito que eu tive o carinho de produzir com refinado do que cai na sua prova, para você passar, eu tenho certeza que você vai acertar no mínimo 80% das questões e vai ter muito sucesso nisso. É isso, galera? Então, beleza. Vambora!